Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o chamado Sermão Missionário, que está no capítulo 10 de São Mateus. Aqui estamos propriamente no núcleo do Sermão Missionário. E é impressionante como Nosso Senhor joga limpo com os discípulos. Ou seja, Ele não tenta dourar a pílula, Ele não tenta atenuar, Ele não se serve de eufemismos, Ele não cria miragens, Ele descreve a realidade nua e crua. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos. Ou seja, eu estou os enviando para a morte. Eu os estou enviando para serem despedaçados. Essa consciência é muito importante para nós. Por quê? Nosso Senhor diz logo na sequência: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Diferentemente do cordeiro, a serpente é prudente, ou seja, ela se esquiva, ela é como que um ente esguio que escapa por entre as fendas, por entre as brechas. E as pombas são simples, no sentido de que elas estão aqui, comem, voam, ao mesmo tempo são ariscas, ao mesmo tempo são fáceis de capturar. Isso aqui nos mostra qual deve ser a nossa disposição moral diante da oposição que o mundo terá para com a mensagem que nós portamos. Eu já vi muitas pessoas que, por exemplo, advogam por uma posição mais positiva. É como se Nosso Senhor estivesse dizendo assim: eu vos envio como ovelhas para a Disneylândia. Nada vai acontecer com vocês. O mundo é bonzinho, todo mundo é bonzinho. Então, vamos tentar aqui fazer um pouco de diplomacia, ou mesmo vamos tentar entender o lado do lobo. Poxa vida, não é possível que o lobo seja tão mau assim. Não é possível que haja um ente tão predatório que nem um lobo. É possível que ele não seja assim tão ameaçador. Vamos tentar conversar com o lobo para tentar, de alguma maneira, convencê-lo a nos querer vivos. E o que acontece invariavelmente nesses casos é que as ovelhas são destroçadas. E as ovelhas serem destroçadas não significa simplesmente que elas morrem. Não. Mas perdem a vocação, perdem a fé, perdem a moral, perdem as virtudes, ficam com a consciência completamente bagunçada, tornam-se cada dia mais corruptas e corruptoras. São devoradas pelos lobos. Porque lobo que é lobo se esconde, sabe escamotear o seu ataque. Então, ele se disfarça de simpatia, de alegria, de amizade, acolhida.
até que ataca a ovelha para despedaçá-la. Ser prudentes como a serpente significa que nós precisamos saber ser escorregadios, tendo em nossa vida o dom da docilidade, que é uma das partes da virtude da prudência, que nos faz não apenas ser flexíveis, mas que nos permite, de alguma maneira, trafegar por meio dos perigos sempre por baixo, nunca nos colocando de maneira exibicionista como desafiadores de lobos. Isso é uma loucura. Quantos cristãos quiseram bancar de valentões e o resultado final foi a sua destruição, o seu escândalo. Eles não conseguiram sustentar aquilo. Por outro lado, nós temos que ser simples. Veja, a prudência sem a simplicidade se torna malandragem. A malandragem corrompe a nossa alma, porque ela equivale àquilo que nas Escrituras nós chamamos de soberba da carne, ou, aliás, prudência da carne, que é tentar se dar bem, tentar se safar, tentar, de alguma maneira, se livrar de qualquer perigo de ser mártir. Isso não dá. Um pouco da cruz nós vamos ter que levar, não tem jeito. Nós não vamos escapar se nós quisermos ser coerentes. Prudência sem simplicidade é malandragem. Mas simplicidade sem prudência é ingenuidade. É a ingenuidade de quem escolheu ver o mundo cor-de-rosa, não se dando conta dos perigos, das adversidades, que não existe solução de continuidade entre Deus e o diabo. Não há comunhão entre a luz e as trevas, de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Não pode haver comunhão entre Cristo e Belial. Portanto, diplomacia tem limite. Chega um ponto em que nós tocamos valores que são inegociáveis. E, portanto, nós temos que nos acautelar. Jesus mesmo disse: acautelai-vos do fermento de Herodes, que é a hipocrisia. Acautelai-vos. Porque uma ingenuidade que, sendo, por isso, privada de cautela, nos expõe a perigos pungentes. Nosso Senhor continua: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história do cristianismo, na época do Império Romano, porque os cristãos não queriam sacrificar aos deuses. Hoje, porque os cristãos talvez não queiram sacrificar no altar das ideologias, não queiram subscrever as loucuras de uma geração depravada como a nossa. Vos entregarão. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. É muito interessante. Cuidado com os homens, ou seja, prudentes como as serpentes. Eles vos serão, vos entregarão, vos levarão. Porém,
quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer, simples como as pombas. Ser simples como as pombas é depender de Deus. É depender da inspiração do Espírito Santo. É saber que nós não somos senhores de nós mesmos, nós não somos garantes de nós mesmos, nós por isso rezamos. Mas não rezamos como se fosse uma atitude acidental que simplesmente é justaposta à nossa vida. Rezamos porque a oração é uma expressão da nossa radical dependência de Deus. Sem mim nada podeis fazer, diz Nosso Senhor. E no Sermão da Montanha ele diz: olhai as aves do céu, elas não plantam nem ceifam, mas vosso Pai lhes concede o alimento. Ou seja, não fiqueis preocupados. Naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. Depender de Deus, estar inteiramente nas mãos do Senhor é um desafio. Porque todos nós queremos, de alguma maneira, ter o controle. A nossa mente fica ansiosa, a nossa vontade engajada quer, de alguma maneira, recuperar a autonomia. E quando nós perdemos a autonomia para depender de Deus, com a simplicidade das aves do céu, com a simplicidade de uma pomba, é só aí que nós podemos perceber a sutileza do vento, a sutileza do sopro, da inspiração que o Espírito Santo traz à nossa alma. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Esse versículo é um dos versículos mais fortes de toda a Sagrada Escritura. Jesus primeiro fala do ódio familiar, para mostrar como a incompreensão do Evangelho vai causar uma separação de consciência e, portanto, como resultado, um ódio irracional. Mas ele diz: vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, tinha aquelas caixinhas de preciosas promessas, com os bilhetinhos bíblicos, né? Toda vez que eu puxava um bilhetinho, vinha: sereis odiados por todos por causa do meu nome. De misericórdia. Eu ficava com um pouco de medo, né? Pois é. Mas Jesus diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. É na perseverança, é na paciência, é na resistência, é como que curtindo o sacrifício do martírio. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Essa indicação é muito importante, porque quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos no capítulo 12 que Deus concedeu asas de águia à mulher, que é uma imagem da igreja, e ela fugiu para o deserto. Nós temos que saber o momento de fugir para o deserto, ou seja, nos recolhermos da vida espiritual, para buscarmos mais de Deus, fugirmos
para esse isolamento que é a vida interior. Por quê? Isso só vai acabar quando Jesus voltar. Antes disso não tem paz. São palavras fortes essas de Jesus. Belo discurso motivacional o Senhor dá para os seus apóstolos. Uma injeção de ânimo, uma injeção de entusiasmo. Palavras realmente que os increpam para o sacrifício. Tudo diferente daquilo que nós chamamos de triunfo humano. Essa nossa geração carente, que vive esperando o reconhecimento de todos, que quer ganhar likes e curtidas, que quer apenas ser apreciada, nunca vai entender que o verdadeiro ministério tem que forjar o nosso caráter para ter a fortaleza do Senhor. Entender que eu não serei objeto de like, eu serei objeto de ódio, de haters, de pessoas que verdadeiramente entendem que odiar é a única resposta possível diante da coerência e da verdade do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós, ao mesmo tempo em que nos acautelamos, nunca percamos a dependência radical do Espírito Santo que nos mantém guarnecidos de proteção, provisão e inspiração em toda a adversidade.